In my dream you were beautiful. Salve galera, estamos de volta com mais um programa da Deep in Surf. Hoje eu vim até o Guarujá receber mais um legend da história do surf nacional. Hoje eu tô com Amaro Matos, o irmão mais novo da família Matos, dos irmãos do Tombo. Amaro, muito obrigado por dar essa moral aí, receber a gente e contar um pouco da sua história, da sua experiência, porque não dá para contar a história toda, porque o programa é rapidinho, mas muito obrigado por receber a gente, tá bom? Amaro, você está com quantos anos e continua morando aqui no Guarujá, né? Isso, eu tô com 54 anos agora. Acabei de fazer, inclusive, em 31 de janeiro. Estou muito feliz, eu continuo morando no Guarujá, na praia que eu aprendi a surfar. E agora trabalhando também no lugar que eu nasci, né? Na Praia do Tombo, isso é um privilégio para muitos. E estou feliz, estamos aí, cara. E Amaro, vou abusar um pouco da sua memória aí, ver como que tá a sua memória. Como que o surf surgiu na sua vida? Por que que ele surgiu e em que época foi isso? Cara, foi um negócio bem interessante. Na nossa época, na minha época que eu comecei, o surf ele era muito marginalizado. Quem surfava era vagabundo, maconheiro. A gente era muito perseguido, até falavam mal da gente. Tinha um negócio que não era legal. Mas a minha casa, por ser de pescador, meu pai foi um dos primeiros pescadores aqui da Praia do Tombo, e ele tinha uma casinha aqui em frente ao hotel, o Strand aqui, pé na areia mesmo. E a galera de Santos vinha e deixava as pranchas no galinheiro da minha mãe, olha que interessante. E essas pranchas ficavam lá, e aí de repente a gente falou, pô, as pranchas estão aí, vamos começar a usar. E a galera também deixava, o pessoal de Santos era bem amigo, né? Eles, pô, usa aí. Então a gente aprendeu a surfar com a prancha deles, e acabou que isso foi lá para os anos de 77, 78. E nisso o Neno já tava começando a despontar, que era o irmão mais velho, já estava despontando. E ele começou a ganhar, pô, roupa, ganhar troféu, ganhar algumas coisas que a gente não tinha como acesso, é muito difícil naquela época. E eu e o Paulo começamos a olhar o surf com outros olhos. E, pô, foi natural, eu fui pro surf também e o Neno deu muita dica. Inclusive a minha primeira prancha quem shapeou foi o Neno. Para conquistar a minha primeira prancha eu tive que tomar conta de carro em frente ao Strand Hotel. Quer dizer, tudo teve uma luta, uma conquista, e a gente é muito grato porque hoje a gente é o que é, mas nada veio fácil. E eu acho que a dificuldade nos fez ser guerreiros e conquistamos tudo isso. Amaro, aproveitando, e aí quando você começou, quem você tinha como referência? Pode ser o local do Guarujá, que nem virou competidor, mas você tinha aquela referência de ver ele surfar, pode ser nível nacional, mundial. Quem que eram as suas referências, seus ídolos na época? Os meus ídolos, né, sempre foram meus irmãos, né? O Neno e o Paulo, eles sempre me motivaram. Mas tinha o Paulo Tendas, que era uma lenda na época, que morreu num acidente, um negócio tão triste. O Preto da Surf Center era um cara que andava de longboard, ele era muito bom. O Paulo Rabelo, cara, ele dava show. Eu me lembro que eu saía da água para ver o Paulo Rabelo surfar. Aí dos internacionais foi o Tom Curren, marcou diferença na minha vida, porque eu gostava muito do estilo dele. O Tom Carroll, pela agressividade, o Michael Quilupo. Nessa época a gente tinha pouco acesso a vídeos, a filmes, né? A gente esperava a revista sair mês a mês pra gente ver a galera mais famosa, mas eles vêm bem rápido na minha mente, assim. Muitas pessoas da tua geração falam que não teve carreira amadora, né? Igual hoje, o cara vai começar a competir, ele tem petit, estreante, iniciante, mirim, júnior. Quando ele chega profissional, ele chega já cascudo de tanto competir. Na sua época não tinha carreira amadora assim, né? Não tinha. Inclusive a gente teve, eu pelo menos que era mais novo, a gente teve momentos bem assim, difíceis, porque não tinha nem interferência. E aí eu corria umas baterias com o Almir Salazar. O Almir Salazar era um carrapato, cara, ele era muito competidor. Então eu chegava novinho ali, já correndo com esses caras, a gente sentia um pouco. Mas foi legal, é o que eu te falei, tudo aquilo que não te mata te fortalece. Esses caras nos fizeram virar cascas grossas que nem eles. Então eu agradeço a eles, e a família Salazar é demais, o Picuruto, o Almir. E a gente foi assim, tratado, não era fácil. Não tinha categoria amador, você queria competir, já caía no campeonato com esses nomes mais famosos. Ainda vinha a galera do Rio na época, muito louco. Já ia pra porrada, não tinha a parte do aliviado, né? Já ia pra pancada. Nós nunca tivemos, cara. E
como profissional, na sua época, o circuito paulista profissional era muito forte. Eu lembro de assistir, vinha muita gente de fora, daí começou muita gente de fora a mudar para cá, né, que é o caso do Jojó, que mudou para cá, ele era da Bahia nessa época, eu lembro do Ícaro, que mudou para cá, e alguns outros, para correr o circuito paulista, que era muito forte, né? Como é que foi para você o circuito paulista, seus principais resultados nessa época desse campeonato? Foi super legal, né? É o que eu falei, a gente não teve tempo fácil, mas ao mesmo tempo nos fortaleceu. Foi muito legal, porque veio todo mundo, a gente começou a ver o surf de todo mundo. E aquela história, a pessoa vem com surf diferente, você acaba se aprimorando para combater. E fez do surf paulista o que ele é hoje, né? Ficou um legado aí da galera de São Paulo aí. E não foi fácil, eu fiquei feliz porque em 88 eu conquistei o título paulista lá em Ubatuba, e pra mim é o que eu falo, você ganhar eventos é uma coisa, mas títulos poucos tem. E quando você tem título, teu nome fica marcado na história, né? Do circuito, de todo o histórico do surf. Em 87 começou o primeiro circuito brasileiro da Abrasp, né? Inclusive o seu irmão foi o primeiro campeão brasileiro do circuito, o Paulinho do Tombo. Conta pra gente também como foi essa mudança, né? Antes eram festivais pontuais que a pessoa ganhava, já era campeão brasileiro, e em 87 começou a ter que correr várias etapas para ser o campeão. Como que foi para você essa mudança, o circuito brasileiro e seus principais resultados nessa época aí? Olha, foi uma mudança bem radical. A gente começou a ter patrocínio de verdade, a Time Country já apoiava a gente, então a gente começou a viajar com uma condição melhor. E foi no OP Pro de 87, né, que foi a primeira etapa do evento, que o Paulo ganhou lá na Joaquina, que foi um divisor de águas para quem queria seguir para o amador ou quem queria ficar no profissional. E nessa época eu já optei pelo profissional, falei, não, já estou aqui competindo, nesse evento eu fiquei em 5º lugar, o Paulo ganhou o evento, foi super legal. Eu falei, não, agora daqui para frente eu já vou ser profissional. E nesse mesmo ano de 87 aconteceu uma coisa muito legal na minha vida, em 2 sentidos, né, que foram 2 troféus que eu ganhei que foram muito importantes. Primeiro foi o troféu espiritual, que foi em 87 que eu verdadeiramente conheci Jesus, de verdade, assim, tive uma mudança na minha vida radical. E junto com essa mudança, Deus me deu o meu primeiro troféu da categoria profissional, que foi o Sandec Classic de 87. Esse troféu ele marca uma trajetória da minha vida muito legal. Eu guardo ele com todo o coração, tá todo velhinho aí, judiadinho, mas a história dele vale muito mais. Tiveram vários outros eventos legais do circuito brasileiro. O ano foi super legal porque o Paulo se tornou campeão, a gente ficou super tinha patrocinador de monte. Então as coisas aconteceram de uma forma muito legal. E o circuito brasileiro ele confirmou os caras que realmente tinham talento, e foi uma geração dos top 16, dos back 14, e a gente sempre se manteve nos top 16. O legal de 87 é que no primeiro ano do circuito vocês já engataram os 3 irmãos entre os top 16, né? Não, foi demais porque aí como a gente gerou um monte de entrevista, né? Gerou um monte de coisa legal, e hoje a gente, cara, tá colhendo, né? A gente tá colhendo isso, porque aquela coisa que eu sempre falo, né? Histórias alguns contam, outros fazem parte. Hoje em dia é muito mais fácil, né? O acesso é muito melhor para os competidores profissionais correr o circuito mundial, né? Eles têm o WQS, então você correr etapa de 1.000 pontos, 1.500, 3.000 pontos, o acesso é muito fácil. Na sua época, você correr uma etapa do circuito mundial era bem mais complicado. Você teve a oportunidade de correr etapas do circuito mundial no Brasil ou fora? Como é que foi para você essa relação com o circuito mundial? Cara, foi um impacto, né? A gente corria o circuito brasileiro e começou essa história do QS, circuito mundial, com a galera. Eu acho que o primeiro que eu corri foi lá em Florianópolis, cara, que veio o Hang Loose 86? 86, foi Tava aquele mar histórico, né? Cara, e foi assim, foi uma quebra de barreira incrível, porque os nossos ídolos estavam do nosso lado, sabe? Surfar com o Oak Loop, surfar com o Tom Carroll, surfar com o Dave McCauley na época, que era o da Damien Hardman. Esse cara era muito competidor. De repente você tava surfando no canto da Joaquina com eles. Foi assim sensacional. E aí a gente pôde ver que realmente o nível dos caras
infinitamente melhor, não tem jeito. Os caras vinham de uma outra escola, né, muito mais avançada que a nossa, e que foi excelente. Então a gente apanhou para bater. Hoje nós estamos batendo por causa dessa época. É o que a galera dessa molecada nova não entende. Porque quando o primeiro impacto que a gente teve com surfistas internacionais na Joaquina, em Ubatuba, foram eventos marcantes pra gente. E a gente ficou em choque, né? Porque o nível era assim assustador, e a competitividade dos caras, a qualidade das pranchas, principalmente o material, a matéria-prima dos caras eram demais, roupa de borracha, tudo melhor. Então a gente foi entendendo que realmente os caras estavam na frente. E foi legal, foi legal. Aí eu tive a oportunidade de correr umas 2 etapas na França, foi legal também. Aí e através desse como esse intercâmbio, cara, eu conheci o Caipo Jaquias, um havaiano, o Sani Garcia, os caras ficavam na mesma que a equipe da Town Country, os caras ficavam com a gente. E se competir com os caras é uma coisa, se dormir no mesmo apartamento no Rio, lá no Alternativa, ou em Floripa, ficar do lado dos caras, você começa a entender um outro lado dos caras. E foi muito legal, tanto é que eu aprendi meu inglês fraquinho que eu tenho com o Caipo Jaquias. Até hoje ele é chefe do salva-vidas no Kauai, e eu converso com ele pelo Facebook, o cara é brother, é um amigão meu. E eu me lembro de uma passagem chegando na França, que eu fui. Cara, você vê como é louco o negócio, né? A galera que eu ia ficar no Brasil, na época, não me buscou no aeroporto, não vou citar nomes, não deixaram eu ficar na casa, tive que dormir no carro, e quem me resgatou na França foi o Caipo. Acabou que eu fiquei com o Caipo na casa com os havaianos lá em Rossegor, e os brasileiros na época, porque você vê, é muito louca a parada. Não vale a pena citar nomes, mas assim, eu fiquei bem triste, porque da onde você esperava força não veio. Meio que me abandonaram, mas é o que eu falo, cara. Todo guerreiro, quando é guerreiro verdadeiro, a dificuldade te faz crescer. Foi sensacional, que a primeira etapa que eu corri em Lacanau não fui bem, mas a de Rossegor já fui bem. Eu peguei uma prancha do Caipo, já estava mais enturmado com eles, falando inglês, ali comendo com os caras. E aí eu passei umas 3, 4 baterias, eu nunca fui muito bem nessas etapas do Mundial, mas passei umas 3 baterias que na época era uma vitória, cara. Então esse detalhe é legal, foi uma fase muito louca do circuito mundial na minha vida, mas acho que o que fica guardado mesmo foi essa quebrada de paradigma, porque os gringos vieram com muita potência a nível de equipamento, de competitividade, e a gente estava achando que o circuito brasileiro era forte. E aí fez ainda mais forte o circuito brasileiro, porque todo mundo já começou a olhar com outros olhos, o profissionalismo do treinador físico. Eu tive a Town Country, por exemplo, ela foi uma das pioneiras com preparação física, com alimentação, com a ajuda psicológica. Eu tive um treinador que hoje é meu amigo, o Eduardo Spinelli, que é o do Duda de Santos. O cara foi um cara que me ajudou demais. E hoje, se eu não tenho problema no joelho ou nas costas aos 54 anos, foi tudo fruto da ginástica que a gente fez para se preparar para a competição naquela época, coisa que ninguém tinha. Todo mundo tirava uma onda, até estar treinando para o surf, não precisa, o negócio é na água. E hoje a gente tem certeza que o preparo físico está totalmente ligado à performance dentro d'água, cara. Uma época da sua vida que você resolveu fazer uma transição, né, da pranchinha para o longboard. Vários profissionais fizeram isso, né? Mas eu queria entender de você, por que você resolveu a transição da pranchinha para o longboard? E em que época foi e seus principais resultados? Porque você fez a transição e você foi muito bem no longboard. Queria que você contasse pra gente essa parte aí. Cara, foi muito legal. Acho que foi de 2000... Não, foi 95, por causa do circuito Limão Brahma no Rio de Janeiro. A gente tinha um circuito muito forte no Rio de Janeiro, o Limão Brahma. E os resultados da pranchinha já não estavam vindo com tanta facilidade, a galerinha nova já estava vindo. E uma vez teve um evento lá desse Limão Brahma e até mesmo picuruta, eu andei de longboard, gostei. Longboard é muito louco, ou você gosta ou você ama ou odeia. E eu gostei, cara, achei legal andar de longboard. E na época o picuruta era patrocinado pelo Rico, e eles tinham as pranchas lá, e ele falou assim, pega aí, Amaro, vai lá. O picuruta sempre me apoiou, ele sempre foi muito parceiro assim comigo. Aí ele chegou e falou, pega a prancha aí. Eu fui lá correr, fiz uma semifinal, fiz final. Aí eu falei, opa, que legal, eu tô na final. Eu dou certo pro negócio, né? Eu tô enganando no longboard. E aí, por isso que eu falo, é muito louca a parada. Aí eu comecei a falar, caramba, que legal, eu vou pro longboard sim, vou começar a andar. O Rico me deu uma prancha lá, comecei a fazer minhas pranchas.
E um divisor de águas em relação ao longboard foi uma etapa do circuito nas Ilhas Reunião, cara. Lá do lado de Madagascar, uma ilha alucinante. Chegamos lá, uma etapa do Mundial, e chegamos lá com 3 metros de onda, quebrando todas as pranchas no dia anterior, maior pânico. E eu fui com uma prancha só. Nessa época não tinha nada de estrutura de longboard. Não dá pra ter um kiver muito grande, né? Aí eu fui com uma prancha só, mal medo de quebrar. Aí fiquei com o Picuruta lá nesse evento, foi muito louco, porque o Mar Grandão, o Picuruta ficou em segundo lugar, perdeu pro Rustic Alana na época. E eu fui CAD dele nas baterias mais decisivas, a gente era bem parceiro nessa época. E aí eu vi o longboard com outros olhos, eu vi um evento pro longboard, eu vi dinheiro pagando pro longboard. Eu vi uma estrutura, na época eu acredito que a minha geração do longboard pegou a melhor fase, que foi a fase do Oxbow. É um circuito da Oxbow, era muito famoso, era uma marca que tinha na França, a Oxbow. Eles faziam eventos em certos lugares do mundo, sempre um desert, nunca era no mesmo lugar. Por isso que eu falo até hoje que o longboard, ele além de me manteve a minha carreira, a minha chance de ter patrocinador, mas principalmente de estar viajando, cara. Eu viajei com esses lugares alucinantes, inclusive. Foi por isso que eu acho que a galera, o Picuruta, o Olimpinho, o falecido Olimpinho, sabe, a galera que surfava mesmo do longboard queria os mundiais, Marcelo Freitas, e a gente se ajudava bastante. Essa época era muito legal o time do Brasil, era uma galera que torcia verdadeiramente um pelo outro, cara. E aí eu descobri o longboard, comecei a fazer final, semifinal, ganhar. Aí veio um título pra mim inédito na minha carreira, que hoje eu guardo assim como uma coisa muito legal. Foi um grande presente de Deus na minha carreira, na minha trajetória, quando eu ganhei a etapa do Biarritz Surf Festival em 1999, lá na França. Que aí é isso aqui, é esse troféu aqui, ó, Biarritz, bem legal, em 99. Foi um evento assim que me deixou, foi um marco, porque você ganhar um evento fora do país. Eu já tinha feito final na Espanha, em Portugal fiz algumas semifinais, finais, mas ganhar realmente faz uma diferença. E do jeito que eu ganhei foi mais louco ainda. Nessa época eu já corria, já tinha uma estrutura, eu já tinha umas pranchas feitas pelo Luiz Juquinha, uma das melhores pranchas que eu já tive. Eu tinha um retorno muito legal com ele. O Juquinha é um grande shaper de longboard. Ele fez as minhas melhores pranchas de longboard na época. E eu ganhei esse evento do Biarritz, foi sensacional, porque eu ganhei de todos os caras tops. E comecei pelo Joe Tudor, que era a lenda, era o rei de Biarritz, ninguém ganhava dele. E ele me subestimou demais. Só que eu era competidor de pranchinha. Então quando ele remou na primeira onda e perdeu a prioridade, eu ganhei também por causa da prioridade de interferência. Eu vou ser bem sincero que ele surfou infinitamente melhor que eu, mas assim, foi o momento da bateria. E ele tem que saber competir também, né? A regra pode ser usada. A regra, então, eu vinha da pranchinha, eu tinha tudo isso no bolso, cara, na manga. E ele remou numa onda, perdeu a prioridade, e ele se achando o rei de Biarritz, que ele era super idolatrado lá. Quando veio a onda de trás, ele continuou remando. Eu falei, nossa, mudou a bandeira, cara, a prioridade é minha, não acredito que esse cara vai remar. Ele remou e começou a gritar pra mim como se eu fosse, é o Joe Tudor. Só que eu era competidor, sempre fui a vida inteira. É o que eu te falo, o guerreiro ele luta na hora com as suas armas. E foi muito interessante que ele remou. Falei, nossa, meu, que delícia. Eu fui também, interferência dele. Cara, saiu xingando, foi lá no juiz, saiu da água, eu continuei surfando. Aí, bom, ganhei dele, né? Todo mundo ficou em choque, assim. Aí ganhei do Colin McPhillips, que era um outro cara famosíssimo da época. Aí na final com o Bo Young, filho do Net Young, toda a França, todo mundo, o Joe Tudor, todo mundo torcendo pro cara. E foi muito interessante, porque na final, até uns 4, 5 minutos antes de acabar a bateria, ele tava na frente, eu precisava de uma onda 8, alguma coisa. E naquela época, o longboard, eu tinha uma manobra assim que eu gostava de dar na pranchinha, eu tava tentando dar no long, que a gente dava meio que um pulinho assim com o longboard, era meio um aéreo, entre aspas, de longboard. E faltando 4 minutos eu peguei uma direita e dei esse tal desse aéreo, dei cutback e virei a bateria, cara. E ganhei o campeonato, foi sensacional. E voltei pro Brasil, fui campeão brasileiro e paulista do longboard em 2000. Um circuito bem legal também. E é isso, cara. O longboard me estendeu minha carreira. Até hoje eu amo andar de longboard. Tô voltando a surfar de pranchinha agora, mediante uma prancha que um amigo meu faz pra mim, que é da Robalinho. Ele faz umas pranchas alucinantes.
E ele falou, meu, vai lá e usa. Eu falei, não quero, não uso mais pranchinha, só uso longboard e tal, tô velho. Ele falou, experimenta, se você não gostar, você volta pro longboard. Cara, moral da história, hoje eu ando de pranchinha, de long, tô correndo aí com a galera mais velha já no circuito dos carruna, dos tiozinhos. E de todos esses anos competindo, tanto pranchinha como longboard, o que você considera o seu principal momento na carreira? Longboard, pranchinha, qual que é o principal? Cara, o principal mesmo, eu acho que são dois, na real. O primeiro foi na pranchinha, na conquista do Sandeck Classic de 87, um evento assim super grande, enorme, marcou uma fase da minha carreira, Sandeck Classic de 87, e o outro foi a vitória, como eu falei, lá na França, em 99, de uma etapa do circuito mundial, em frente a grandes nomes, onde nunca fui cotado como favorito, e eu ganhei. E por você ser de uma família de grandes competidores, grandes atletas, né, e você ser o mais novo, como que era a competição para vocês, né, dentro e fora d'água, em casa, os carinhos bateria junto, entre os irmãos, como que era isso? Ah, sempre foi muito legal, sempre foi muito amigável, né? A gente nunca brigou por campeonato, por bateria, a gente era bem... A única coisa que assim fica bem marcada é que eu e o Paulo sempre a gente queria ganhar do Neno. O objetivo era ganhar do Neno. O Neno ficava bravo porque ele falava, pô, mas vocês se empenham tanto em ganhar de mim e depois vocês vão lá e dão mole. Mas não era, o Neno sempre foi o melhor da família, assim, ele sempre foi o primeiro, ele sempre foi muito atleta, até hoje o Neno é muito atleta, é um exemplo de atletismo pra gente, ele assim, até hoje ele faz maratona, corre, stand-up, ele é muito bom na parte técnica e a gente queria ganhar dele, não porque a gente queria ganhar dele por ganhar, mas porque ele era muito bom mesmo, então a rivalidade era legal. O Paulo, na minha opinião, o Paulo foi o melhor competidor de nós três. O Paulo, ele chegou, trabalhava na prefeitura, de repente passou a surfar e começou a ganhar os títulos todos, porque ele era muito frio. Ele não tremia, ele tinha um poder de concentração, eu acredito que melhor que o meu e o do Neno. Então, da família, assim, o cara a ser batido era o Paulo, ele sempre foi o mais competitivo. Você acha que por você ser o mais novo, é uma percepção minha, né? Não sei se pra vocês isso é real. Você veio com manobras mais modernas, eu pelo menos assistindo, a época que vocês eram competidores, eu achava que você veio mais radical e com manobras mais modernas. Vocês tinham essa percepção? Você tem essa percepção ou não? Todo mundo falava na época lá, eu gostava, sempre, eu tinha, assim, surf é como que se fala, você tem uma que é só tua, só você tem, cara, surf estilo, cada um tem o seu, agressividade cada um tem a sua, não tem como colocar um cara calmo querer fazer manobras radicais, vai. Então, veio de mim, as pranchas na época, eu gostava, todo mundo falava isso, eu queria, o que foi legal que eu, por ser mais jovem, eu sempre colhia, né, tudo que eles passavam, sempre ficava ali, pô, então toda a experiência que o Neno teve, que o Paulo teve, eu por ser mais jovem, eu tive mais chance de repente, criar alguma coisa em cima disso, mas foi só isso, cara. Um competidor, ele tem a oportunidade de viajar muito, né, o Brasil ou por afora. Você teve essa oportunidade de viajar bastante? E dessas viagens, você ficou com uma onda preferida, que é aquela que seu surf encaixou melhor, que é a que você voltaria mais vezes, tem isso? Cara, eu viajei bastante, graças a Deus, foi uma coisa bem legal na minha carreira, eu conheci só não conheci Bali até hoje, o resto eu conheci tudo. E, cara, é demais, eu acho que a onda que eu amei, amo, ela só não dou um 10 pra ela por causa da água gelada, Jeffreys Bay, cara. Eu amei Jeffreys Bay, eu gosto demais de lá, fui já umas 4 vezes pra lá. Você é regular, né? Regular. Só pra direita, talvez também faça sentido, mas não é, a onda realmente é boa, inclusive os caras de backside. A onda ela é longa, ela é forte, é uma pista, você não pode dar cutback, é tudo pra frente. É uma rasgada ou outra assim, mas ela é demais, a água gelada quebra, cara. A única coisa que não me deixa dar nota 10. Aí eu vou dar nota 10 pro Hawaii, cara. Porque o Hawaii, ele é assim, Deus fez o Havaí pro surfista, cara. É muito perfeito as ondas, as bancadas, os canais, a cor da água, a temperatura, sabe? Eu amo o Hawaii, pra mim o número 1
indiscutivelmente é o Hawaii, mas eu não conheço Mentawai e nem Indonésia. Conheço Maldivas, gostei demais da Maldivas também. Muitos da sua geração, até mais velho, né, que você é um pouco mais novo, assim, eu já entrevistei gente bem mais velha, eles têm uma mágoa ou uma queixa assim de não ter um reconhecimento, ter algo que use eles, até associações, a Associação Brasileira é uma coisa, usar eles para palestra, para presença em campeonato, para usar a experiência de vocês, a história, que é muito bonita. Vocês arrastaram o surf brasileiro lá no começo, quando ninguém pensava que ia ser o que é hoje. E de repente o Canal Off fez uma série 80 e tal, que foi sensacional, e eles vieram entrevistar a família Matos, vocês puderam contar a história, falar dessa época. Como que foi para vocês isso, essa época aí? Nossa, foi muito bom, né, cara? Muito bom, porque infelizmente no Brasil, cara, poucos valorizam a história, né, dos seus atletas no futebol, na natação. Então, e o surf veio no pacote, os caras não davam valor. E o que foi mais louco de tudo, além de todo, né, o parabéns que a gente tem que dar pro Canal Off, pra galera que entrevistou, mas o que gerou, eu acho que a melhor parte desse programa foi o que gerou, porque a gente trabalha com surf, eu tenho minha loja, como eu falei, e eu tô aqui, e muitas das clientes que a gente atendia chegaram depois na loja e falaram: meu, você não contou essas histórias, eu não sabia que você era isso tudo, tal. O povo vinha aqui, era teu cliente e não imaginava quem era o Amaro. Exatamente, conhecia assim, mas não tinha ideia da intensidade do que a gente fez na década de 80, 90. E ficou legal porque a gente passou por humilde, assim, e passou por uma mensagem tipo: meu, eu tenho que viver o momento, mas a história a gente tem. Porque inclusive aqui nos meus atendimentos eu nunca me apresento como campeão, como eu fui isso, como fui aquilo. Mas quando há um questionamento, se a pessoa está em dúvida de uma prancha e está achando que está sendo enrolada ou não, aí eu uso. Aí eu coloco tipo assim, eu tenho que mostrar para a pessoa que ela não está falando com o João ninguém, que nunca subiu numa prancha. Porque hoje a gente tem um monte de surf shop que a galera não sabe nem surfar e fala como se fosse campeão mundial. Hoje em dia todo mundo é entendido do surf, né? Todo mundo é entendido. Aí quando você põe a prancha, vai deitar, não consegue nem remar. Mas isso, eu acho que essa foi a melhor, na minha opinião, foi a melhor parte desse programa. A outra coisa legal foi que toda a entrevista foi feita aqui dentro. E você vê como até mesmo nos editores, nos produtores, eles tinham uma molecadinha nova que imitavam a gente e surfavam com as pranchas da época. Só que eu dei ideia, eu fui um dos que dei ideia, falei: peraí, meu, inclusive acho que no nosso episódio foi inédito em relação a isso. Falei: peraí, por que vocês não fazem a gente surfando? Porque eles não queriam que a gente surfasse. Falei: peraí, a gente tá surfando até hoje, o surf é bom, e se vocês mostrarem a gente surfando hoje, só vai mostrar que não, é aquela história que eu falei, que não é só por causa da competição o surf vale a pena. O surf é uma qualidade de vida alucinante, te faz bem pra você, e aos 50 e poucos anos a gente tá surfando ainda. Aí a mulher: não sei, talvez. Aí a gente falou: não, mas tá louca, faz a imagem com a gente surfando. Aí tem uma parte do nosso episódio que a gente vai surfar com as pranchas, aparece o Neno, o Paulo, eu, surfando com as pranchas antigas, com as roupas antigas, assim, e junto com os moleques também surfando. Eu lembro, apareceu o Gessé, que é daqui, né? A galera, o Vitor Bernardo e tal, que imitando Tinguinha. Foi super legal. Pô, deu corpo. Teve muita gente que dormiu embaixo de palanque. Teve neguinho que tomou conta de carro como eu para comprar a primeira prancha. Eu não tinha roupa de borracha, a gente vestia uma camisa de lã e ia surfar, achando que a lã ia esquentar dentro d'água. Isso ninguém sabe, cara. Sabe, os astrodex, as cordinhas feitas de tripa de mico, daquelas borrachinhas de médico, cara. A gente passou o maior perrengue, derretia vela de macumba para passar parafina. Ninguém sabe disso. Hoje que eu não tô vendo aí o Medina de Audi, de não sei o que, patrocínio não sei quantos. É legal porque é o fruto, mas tem a árvore que deu esse fruto, que foi essa galera da antiga, cara. Que eu deixo aqui a minha homenagem a todos os pioneiros do surf, que vocês se alegrem, cara, que se dane se vão lembrar da gente ou não, mas nós fomos os mais felizes, porque na nossa época o surf era saudoso, era uma coisa de amor mesmo, não só a busca do dinheiro ou a fama. Essa é a minha opinião. Vocês, por serem locais daqui da Praia do Tombo, nomes muito fortes, né? Você e seus irmãos, você acha que vocês conseguiram deixar um legado pro surf? Eu digo assim, depois de vocês, vieram gerações boas, nomes bons de competidores na Praia do Tombo, vocês deixaram um legado aqui? Eu acredito que sim, cara.
Eu acredito que sim, porque muita gente viu a gente ficar famoso, muita viu a gente conquistar as coisas, comprar casa, comprar carro, viajar bastante, ficou um legado. Só que, como toda conquista, como todo legado, cara, tem a parte da luta, tem a parte da dedicação, tem a parte do empenho, tem a parte do abrir mão. E eu acho que eu e minha família, né, a gente sempre abriu muito mão de festa, de balada, a gente sempre procurou ser profissional, cara. E a gente colheu, a gente conquistou o que conquistou, foi super legal. Eu tenho certeza que a galera viu isso na nossa época, veio uma geração logo após a nossa, muito boa. O Adriano de Souza aqui do Guarujá, cara, o cara é um mestre na competição, cara. Tem uma galerinha até chegar nos dias de hoje, como o Gessé, o Vitor Bernardo, os caras estão aí, cara. E o Caio veio daqui também? O Caio IBL lá da Pitangueiras, é verdade, ele morou sempre na Pitangueira, mas ele gosta muito de surfar aqui no Tombo também. Desses famosos aí foram esses, caras. Agora tá vindo já outra geração, né? Que é o irmão do Gessé, o Vitor Mendes. Eu acredito que a gente deixou um legado. Porém, eu acho que assim, essa é a minha opinião, cara. Todo legado poderia ser mais ou menos. Eu acho que foi menos em relação à falta das associações guarujaenses, principalmente, cara, o não usarem a influência que a gente tinha. Porque o que aconteceu? Poucas vezes eu vi o Paulo Matos dar palestra pra galera, pra molecada nova do circuito do guarujaense, cara. Nunca vi nenhuma associação guarujaense, e eu falo na cara deles, porque eles nunca fizeram, nunca chamaram o Paulo, o Neno, eu, pra dar palestras de como a gente conquistou, como foi a dificuldade, como que foi as conquistas, porque eu acredito que um moleque novo de 10, 12 anos, 15 anos, se ele ouve isso, agrega, não que isso vai ser fundamental vai motivar, né? Mas vai motivar, ele vai entender, ele vai começar a ver a história como foi, e aí daí ele vai criar a história dele. Então é uma crítica bem construtiva em relação à Associação Guarujaense e a todas as outras associações que têm seus ídolos, que São Vicente tem, Santos tem, Ubatuba tem, o Rio tem. Cara, eles não usam os nomes antigos. O que acontece no Brasil, que está sendo até uma luta agora, que nós estamos lutando aí com esse negócio da CBS aí, que a pessoa ela pega um cargo como presidente e ela não quer colocar pessoas que têm mais capacidade, com medo de perder o cargo, com medo de perder o espaço. Isso é uma grande burrice. Porque muitas vezes a pessoa tem o cargo, ela acha que é dona, né? E não é, ela só tem um cargo, né? Ela só tem um cargo e ela pode agregar valor a ela. É a mesma coisa que vamos trazer para o lado de um gerente, que ele tem vários vendedores muito bons, mas ele quer ser sempre o gerente e vendedor, e acaba não dando espaço para os vendedores bons, aumentar o número das vendas, digamos assim, trazendo para um exemplo bem do que eu vivo. E é isso, cara. Então as associações têm os líderes, têm os presidentes, mas eles se acham, na minha opinião, isso é a minha humilde opinião, as pessoas acham que não, se eu colocar um cara que fala melhor que eu, tem mais história que eu, pode tirar o meu cargo, eu posso perder meu espaço, as pessoas não vão votar em mim. É burrice, desculpa, cara, acorda, você é bom naquilo que você é, organizador, faz o teu papel, mas se você agregar valor, um dedo pega uma coisa, 5 dedos pegam muito mais coisa. Como que tá a tua vida hoje, né? Além de surfar, né? Que você falou que continua surfando, o que você faz hoje em dia aqui no Guarujá? Quais são suas atividades? Cara, hoje eu posso me dizer que eu sou campeão também extra surf, cara. Eu sou muito privilegiado, sou muito abençoado, sabe? Por hoje eu trabalhar numa coisa que eu gosto. Eu tenho uma surf shop aqui na Praia do Tombo, chama Espaço Surf Saudável, Amaro Matos Surf Shop. Ela é localizada aqui no meio da Praia do Tombo, pé na areia praticamente, e o mais louco de tudo, na praia que eu aprendi a surfar. E a galera vem, cara, não ponho placa nem numa esquina nem na outra, já tô há 9 anos aqui, 99% dos meus clientes são boca a boca, de como eles foram atendidos, e então eles voltam. Eu acredito que em 9 anos, acredito estar consolidado, porque como a gente é famoso, às vezes no esporte, no surf, você tem a chance de enganar, vender um produto errado pela tua influência, ou vender correto e acertar, cara. E eu acho que em 9 anos, não sou perfeito, mas eu tento acertar. A maioria dos meus clientes volta pela influência, pela confiança no feedback dos produtos, de quilha, de prancha, de leste, de viagens.
Então hoje eu sou empresário, bem sucedido, para a glória de Deus. Isso aqui é um presente de Deus. Eu tenho 2 filhos, né, a Amanda e o Derek. A Amanda de 25 anos, o Derek de 16, a Amanda é uma excelente gerente, inclusive é a minha gerente aqui da loja. O Derek é competidor também, 16 anos, categoria mirim, agora já vai para júnior. Foi campeão guarujaense 2 vezes. Então tá na veia, né? Tá na veia, mas assim, mesmo sendo meu filho, cara, eu vejo assim que ele vai ter que seguir, ele vai ter que... É a escolha dele, né? É a escolha dele. Não tá forçado ali, né? Não tá forçado. Já levei pro México, pro Havaí, pra Califórnia, tem os melhores equipamentos, sabe? Eu tento dar, minha parte de pai eu dou, espero que ele seja, que talento ele tem. Eu sou meu pai babão, mas assim, eu vejo talento nele. Agora, não é só talento, a gente sabe que tem que ter talento, determinação, empenho, profissionalismo, e aí vai uma série de coisas que vai fazer a grande mudança na vida dele. Amaro, como eu disse, a entrevista é curta, né? A gente não tem como contar toda a tua história, que senão a gente vai passar alguns dias aqui, então é só uma pincelada na tua história, na tua experiência. E eu queria que, através dessa tua grande história como competidor, sua experiência, você deixasse um recado para a nova geração que está vindo aí, para ajudar eles em alguma coisa, ou na competição, ou no free surf, uma mensagem que você possa deixar para a galera. Eu acho que a melhor mensagem que eu posso deixar para vocês, né, jovens principalmente, é assim, acredite totalmente nos seus sonhos, confiem somente em Deus e determinação, seria a grande palavra, determinação. Como eu falei em algumas partes da minha entrevista, o bom guerreiro é aquele que toma uma flechada, levanta e continua lutando. Então, que as flechas que venham para te desmotivar sejam feitas de alicerces para a tua vitória. Eu sempre costumo dizer isso para o meu filho, que as derrotas, nenhum campeão, ele é campeão se ele não teve um momento de derrota, porque só te faz vencer quem apanha, uma hora você vai querer bater. E na competição, o que eu deixo para vocês, assim, nunca ouçam pessoas negativas. Você é do tamanho do teu sonho, você é do tamanho da tua determinação, e você principalmente tem que entender que você é dependente daquele que criou todas as coisas, sabe? Existe um Deus que fez o mar, fez as ondas, fez as plantas, e que você tem que entender que a gratidão, ela afasta a depressão e amplia a visão. Essa é a minha dica. Valeu, galera, aí. Obrigado, Amaro, mais uma vez. Obrigado mais uma vez. A oportunidade, dar moral para o nosso programa, vir aqui, você perdeu, investir pouco do seu dia, né, para passar a sua experiência aí para a galera. Muito obrigado, boa sorte aí na sua vida, aí nas suas atividades, e mais uma vez muito obrigado. Valeu? Valeu. Valeu, galera. Valeu, galera.